Olá, começando mais um Beneficência na TV, programa de hoje dedicado a você, homem, pelo menos parte dele. Eu converso com o urologista Dr. Luiz Fernando, que vai falar sobre os problemas que acometem os homens, principalmente após os 40 anos. E ainda a inauguração de 25 novos leitos SUS de longa permanência aqui na Beneficência. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV hoje vai falar sobre os homens, hoje é dedicado a você, homem. Será que os homens cuidam da saúde? Quem vai falar sobre o assunto hoje, sobre a saúde dos homens, é o Dr. Luiz Fernando dos Santos, urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Eu já começo com essa pergunta, o homem costuma cuidar da saúde? Em geral, o homem não é muito de procurar atendimento médico, só realmente quando tem algum problema. Tem até uma pesquisa do Datafolha recente que mostra que 32% dos homens brasileiros procuraram um urologista. Desses 32%, 80% foram encaminhados, levados pelas mulheres ou pelos filhos. Então, na verdade, o homem não é muito de procurar um médico. Ele é medroso? Você acha que os homens são mais medrosos? Eu acho que o homem não aguenta tanta coisa que nem a mulher. O homem tem muito medo mesmo, ainda mais de médico, de agulha, de injeção, isso aí. Depois dos 40, então, quando chega na hora de fazer exame de próstata, aí que eles fogem mesmo, Aí que né? eles fogem mesmo. E aí dizem que a mulher é o sexo frágil, né, doutor? Então, mas nesse caso da saúde não parece, é o não. homem, né? É o homem. Vamos lá, doutor. A mulher, quando ela já chega na adolescência, quando vem a primeira menstruação, ela já tem que procurar, ela sai do pediatra e vai para ginecologista para fazer os exames, enfim, e começar um cuidado com o ginecologista. E o homem, quando é que ele deixa de ir ao pediatra para procurar um médico já, seria um urologista? Quando que o homem tem que sair, né, do pediatra e ir para um urologista? Na infância, o pediatra mesmo encaminha, às vezes, criança com alguns probleminhas genitais, fimose, hidrocele, hérnia inguinal. Então, o pediatra acaba encaminhando já desde cedo para o urologista. Essas questões, às vezes dúvidas que os pais têm com relação aos genitais da criança, devem ser melhor esclarecidas com o urologista mesmo. Então, acho que desde pequeno os pais podem estar levando os filhos no urologista para avaliar a questão genital, a questão hormonal, né, que a gente vai comentar depois. Então, rapidamente, só para a gente, o assunto não seria esse, mas para aquela mãe que tem um filho pequeno, teve um menino agora, um bebê, ou está na faixa dos seus 3, 4 anos, o que ela tem que notar ali para ela procurar um médico? Observar o pintinho dele, se ele consegue ter uma exposição total da glande, se os testículos, se as bolinhas estão na bolsa escrotal, se não tem nenhum abaulamento nessa região inguinal. Isso aí tudo são sinais que podem detectar algum tipo de problema que aí tem que provavelmente procurar uma assistência médica. Aí essa criança cresceu, virou um homem, trabalha e tal, chegou lá na faixa dos seus 40 anos, mais ou menos. A mulher, ela tem a menopausa, né, que seria a última menstruação, depois dos seus 45, 50 anos. E o homem, como é que funciona nessa fase mais madura, depois dos 40, como é que fica a saúde do homem? O termo andropausa, ele é popularmente conhecido, mas não há uma parada na produção de hormônio dos homens. Os homens continuam produzindo hormônio, às vezes até o final da vida. O que acontece é uma deterioração a partir de uma certa idade, uma diminuição na produção desses hormônios. Então, acabam aparecendo às vezes alguns sintomas que podem estar associados a isso, então isso faz com que o homem procure o urologista. Quais seriam esses sintomas, doutor? Os sintomas geralmente são sistêmicos, se referem ao estado geral, irritabilidade, sonolência, falta de apetite, queda de pelos, mas o que mais faz os pacientes procurar o urologista é o distúrbio, a deficiência na ereção, diminuição da libido, diminuição da quantidade de ejaculação, isso que a queda dos hormônios pode causar no homem também, mas de uma forma gradual, não de uma forma, não interrompe de uma vez e para de produzir o hormônio, né? Então, na verdade, o homem, seria em que época da vida, faixa etária? A partir de 45 anos, 50 anos, já começa a ocorrer essa diminuição na produção da testosterona, que é o hormônio masculino produzido pelos testículos.
Então, a partir dessa idade, começa a ter uma diminuição na produção. Nem sempre essa diminuição necessita uma reposição, um tratamento, mas deve ser acompanhada pelo urologista. Então, ele começa com alguns sintomas como irritabilidade, queda dos pelos, sonolência, uma depressão, uma certa depressão. Cansaço físico, indisposição. Mexe com a libido, porém, ele só procura o médico quando ele está com dificuldade de ereção. Geralmente, quando isso está prejudicando a relação sexual. Então, aí é que eles procuram um urologista. Aí que ele se dá conta de que, opa, tem alguma coisa errada comigo. Porque aí já tá... Porque aí, às vezes, a mulher também começa a reclamar com ele. Aí ele não tem outra alternativa senão procurar o médico, né? E aí, ele procura o médico, ele chega lá, como é que eles chegam, doutor? Geralmente, eles... não são muito diretos, é difícil a abordagem com relação a esse assunto. Então, às vezes com uma queixa de dor, às vezes com uma queixa de desconforto, às vezes com uma queixa de secreção, que acaba culminando na deficiência, na disfunção. Pode falar de disfunção, não tem problema, doutora, a gente pode falar o termo certo aqui, precisamos usar técnicas, não. Na verdade, na dificuldade de ereção, aí é que ele fala, mas eles ficam enrolando para chegar e falar, doutor, não estou... Geralmente eles começam por outros lados, assim, até chegar no assunto mesmo, né? Mas assim, a gente costuma, em consulta de rotina, paciente acima de 45 anos, e perguntar, interrogar sobre isso, porque é uma coisa que acontece e pela dificuldade do paciente falar com a gente mesmo já costuma abordar o assunto e se tem algum problema, indisposição, passear, comer, sair, trabalhar, namorar, ter relação. Então a gente já pergunta, já faz parte do nosso questionário isso, da anamnese, para a gente abordar o assunto logo. E aí todos esses sintomas, mais a dificuldade de ereção, qual seria o tratamento para esse homem? Nem sempre o tratamento é a reposição hormonal. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de tomar hormônio indiscriminadamente. Seriam esses medicamentos estimulantes sexual? Esses estimulantes sexual e essas injeções que às vezes halterofilistas usam, que o termo é bomba, né? Toma bomba, mas são injeções hormonais que fazem crescer também musculatura, mas que podem levar a um aparecimento de um câncer de próstata. Então tem que ser tomado com muito cuidado. Os estimulantes sexuais têm as indicações também. Quando você tem necessidade de ajudar na função de ereção, eles são bem indicados. Às vezes pacientes com diabetes, às vezes pacientes sequelados de AVC, às vezes pacientes em pós-operatório de tratamento radical da próstata, de cirurgias, às vezes é necessário fazer uso dessas medicações. Mas vale lembrar que esses estimulantes sexuais só devem ser feitos com prescrição médica, porque é um perigo, né, doutor? É um perigo. Existem casos aí na mídia, divulgados até, de pacientes que tomam indiscriminadamente, associam bebida alcoólica, esses energéticos, e isso tem causado problema nos pacientes que não têm tanta indicação de tomar esse tipo de medicação, né? A gente sabe de alguns jovens, né, que acabam se acometendo os jovens também. Então, doutor, eu queria que o senhor falasse, aquele jovem que, eu quero ter o melhor desempenho, ou até mesmo homens na faixa dos 50 que se acham os garotões, ainda não perceberam que estão com 50 anos, mas ainda querem se sentir os garotões totalmente ativos e acaba fazendo uso indevido, sem orientação médica e acrescentando também, tomando junto com medicamento, com álcool, Exato. Com bebida alcoólica. Eu queria que o senhor falasse o que isso pode ocasionar, doutor. O risco é o risco de vida, né? Ele pode ter uma morte súbita. Fora isso, o uso indiscriminado vai fazer com que o organismo acabe se adaptando àquela medicação e quanto mais o tempo passa, ele vai necessitar de uma dose maior da medicação depois para poder fazer o efeito que ele está esperando. Então a gente acaba ficando sem mecanismo para poder ajudar esse paciente na hora que ele mais precisar mesmo. Se hoje ele toma uma medicação de 50 miligramas, não necessitando, daqui 10 anos a medicação de 50 miligramas não vai fazer mais efeito para ele. Então a gente não vai ter também subsídio para poder ajudar ele nessa questão. Mas o risco maior é o risco de morte súbita mesmo.
Você acha que os homens, como eu falei, alguns homens na faixa dos 50 continuam tendo uma vida ativa, trabalham, fazem atividade física, né? Então, assim, mantém uma rotina saudável. Mas tem muitos homens que chegam aos 60 anos e acham que a vida está acabando, se acomoda ou com a mulher, com filhos, netos. E isso tudo também pode envolver a parte mental, doutor? De repente, entrar numa depressão, eu não estou conseguindo mais ter nada com a minha mulher, minha libido diminuiu. Além até o homem chegar e procurar um médico, ele acaba entrando numa depressão por causa disso, doutor? Às vezes isso leva à depressão e às vezes a depressão causa esse problema. O importante de tudo é conversar, né? Ter um diálogo, ter uma intimidade mesmo com a parceira e falar diretamente para ela o que está acontecendo, o que ele precisa, o que ela pode ajudar ele. Não se esconder. Quanto mais ele se esconde, mais ele se afasta. Isso se torna um ciclo vicioso, porque quanto mais ele se afasta, mais tempo ele deixa de ter relação com a esposa, então isso acaba se tornando um evento. Então a ansiedade, que é o fator psicológico, acaba influenciando demais nisso. Quando se fala na dificuldade de ereção, a partir de quando ele pode procurar um médico? Porque às vezes, foi na primeira vez que eu tive essa dificuldade? Não, isso vem acontecendo já há algum tempo. Quando que isso já é um problema, início de um problema? Quando começa a afetar a vida deles em conjunto. Isso acaba distanciando o casal. Então essa perda de intimidade é o fator predisponente para começar a ter um problema sexual. O homem, ele costuma esconder isso um pouco. Tem muitos pacientes, às vezes, com ejaculação precoce, que tiveram isso a vida inteira e acham que isso sempre foi normal. Só que quando ele começa a chegar numa faixa etária de 50 anos, ele não consegue ter uma ereção tão fácil como antes. Antes ele tinha uma relação, tinha uma ejaculação e tinha outra ereção. Hoje em dia, com 50 anos, ele já não vai conseguir isso com facilidade. Então, isso acaba se tornando um problema porque a esposa não se satisfaz. Então, isso aí já é motivo para procurar o urologista. Então, homens, fiquem atentos, vocês não têm que ter medo, façam seus exames. Os homens, a partir de que idade? A gente já falou isso no programa, na época de novembro azul, nós falamos sobre isso, mas para quem não teve oportunidade de acompanhar, ou então até para lembrar você, homem mesmo, porque não é só em novembro que tem que fazer o exame, mas a partir de que idade o homem tem que começar a fazer o exame de próstata? A gente avalia com 40 anos pacientes que têm antecedentes pessoais, pai, irmão, tio, avô com câncer de próstata e pacientes de raça negra. E com 45 anos a população em geral. Então, homens, não espere chegar novembro para fazer o exame. Aproveita agora, comecinho do ano, vai lá, procure o seu médico. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela primeira vez aqui no Beneficência na TV. Então, o senhor, eu queria que deixasse um recado então, para aquele homem lá que tem dificuldade de procurar um médico, de falar dos seus problemas, que o senhor deixasse um recadinho para ele. O homem, ele precisa só perder um pouco desse, acho que até machismo, né? De achar, porque o exame é uma coisa muito simples e algum tratamento, às vezes, de reposição hormonal ou um estimulante sexual pode realmente mudar a vida deles, né? Porque isso faz parte do casamento, faz parte da vida a dois, então é importante. E agora você confere como é que foi a inauguração dos novos 25 leitos SUS de longa permanência aqui da Beneficência Portuguesa. Nosso presidente Ademir Pestana, Beneficência saindo na frente, hoje a entrega de 25 leitos para pacientes de longa permanência. Sim, um projeto, né, de 2 anos atrás, fazendo parte da humanização do nosso hospital, né? Leitos de longa permanência, a gente já ouviu falar, as pessoas ouvem falar, mas isso não é iniciativa privada nos planos de saúde, aquele paciente que está acamado, precisa de um home care, mas às vezes alguns pacientes precisam receber algum tipo de alimentação parenteral, enteral e
e algum tipo de tratamento de uma forma assim mais eficaz, aí necessitam dessa internação para revigorar esse paciente, né? E o leito de longa permanência serve para isso. Quer dizer, ainda além disso tem uma equipe multidisciplinar com fisioterapia, tem envolvimento também da família com os psicólogos para falar dos cuidados que tem que ter com aquele paciente, né? Não só o cuidado físico, mas assim espiritual, né? A presença das pessoas, enfim. É uma coisa diferente, né? na saúde, que surge de uns 10 anos para cá, né? Antes só se falava em home care e agora nesses leitos de longa permanência. E pelo SUS você não vê isso, né? Me parece que temos 2 hospitais perto, ali pela região de Franca, hospitais filantrópicos que têm leitos de longa permanência, mas não sabemos se é dentro desse padrão que a gente está colocando aqui. Mas feliz por isso, porque foi um projeto, né, junto com a Humanização, com a Secretaria Municipal de Saúde, de trazer para Santos também isso para os usuários do SUS, né? Então, eu acho que isso é muito bom para a cidade, né, que construiu 11 policlínicas, hospitais e UPAs, né? Mostrar que está envolvida mesmo com as pessoas que às vezes necessitam de um tratamento especial, que não tinham onde colocar, agora tem. Eu acho que a cidade cresce, a Beneficência faz parte disso, né? A Beneficência aqui que tem os seus 93 leitos SUS, a radioterapia, a quimioterapia, a medicina nuclear, muitas coisas aqui. A Beneficência esteve sempre aberta por ser filantrópico ao SUS da nossa cidade. Então é um caminho a percorrer, é uma coisa inédita para a gente também. Somos o primeiro hospital da região da Baixada Santista a ter leitos de longa permanência para o SUS. Estamos criando aí uma nova tecnologia, né? Esperamos aí crescer e até depois passar para outras entidades que queiram aí talvez conhecer ou saber como é que é. Vamos criar gestão em cima disso também. Ao meu lado, o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, o que representa para a cidade de Santos, não só a cidade de Santos, mas também o município, esses novos 25 leitos da Beneficência para longa permanência? Olha, nós estamos resolvendo uma demanda muito importante que nós temos na cidade. Nós não temos um leito específico com essa característica de longa permanência. E agora passamos a ter. Basicamente, os pacientes que têm já algum avanço do ponto de vista clínico, mas que precisam ainda de uma equipe multiprofissional, ou seja, de um acompanhamento médico, um acompanhamento clínico, ou terão nesses leitos que são de suma importância para a total reabilitação desses pacientes. Então, eu digo que nós, através dessa parceria, estamos caminhando de forma muito satisfatória uma demanda muito importante da cidade e da região. Secretário, e a Secretaria já é uma parceira da Beneficência. Aqui a gente tem a Humanização, que é voltado para os pacientes SUS, e parceira em outros procedimentos aqui também, né? Sem dúvida, a Beneficência Portuguesa é uma das grandes parcerias da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Santos, e nós temos essa extensão dessa parceria. Eu digo, quando me perguntam sobre a Beneficência Portuguesa, eu falo, nós temos nessa casa uma excelente estrutura, profissionais de altíssimo gabarito, os melhores da região, melhores talvez do estado de São Paulo, e nós temos uma característica muito peculiar à Beneficência Portuguesa, que é esse lado da humanização. Aqui se leva esse tema muito a sério. E quando a gente fala de leitos de longa permanência, a humanização será de vital importância para que a gente possa, sim, ter o melhor atendimento e o pronto restabelecimento dos nossos pacientes. Converso com a Ariana Gameiro, que é diretora do Departamento de Regulamentação aqui do município de Santos, que controla as vagas quando vai para a SUS, passa na UPA, precisa de vaga, ou seja, é aquele departamento que todas as pessoas acabam meio que se irritando, né?
É exatamente isso. Nós fazemos hoje a regulação ambulatorial e também a hospitalar. Então, todos os pacientes que adentram as UPAs ou ao pronto-socorro da Zona Leste são regulados diretamente a algum tipo de equipamento hospitalar. Agora, Irina, no caso das vagas, né, quando fala assim, poxa, mas está lá, a gente sabe que o Hospital X tem vaga, não tem vaga aqui, por que tem tanta essa reclamação de que não tem vagas para fazer para uma UTI, para internação? Por que as pessoas acabam reclamando tanto da falta de vagas? Poxa, que excelente pergunta, né? Muito legal, inclusive, assim, vocês se interessarem por isso, porque cada equipamento tem um tipo de perfil. Então, nós temos os perfis de média e baixa complexidade e também os de alta complexidade, que muitas vezes, inclusive, nós temos o auxílio da regulação estadual. Então, tem hospitais que acabam abarcando um volume muito pequeno de alta complexidade. Daí a gente não consegue ter vazão para esse tipo de paciente, que na verdade é o que acontece muitas vezes com as UTIs. A gente tem leito, né? A gente tem leito em alguns hospitais sim, mas às vezes não é o suficiente para toda a demanda. E em alguns momentos a gente tem a vaga, mas não é o perfil do paciente aquele tipo de vaga. Agora, Irina, outra reclamação também, por exemplo, é o 0800, né? As pessoas falam muito que não conseguem ligar, fazer agendamento de consulta, demora por exames. Queria que você explicasse para nosso telespectador o porquê dessa demora. Claro. O 0800 também está conosco, né? O 0800 ele acabou de ser um serviço terceirizado. Nós tínhamos, de fato, muito problema com o 0800 quando era municipal. Hoje, nós temos o dobro da capacidade de atendimento dentro do 0800. Antes, a gente conseguia agendar em torno de 19 mil consultas e exames. Hoje, a gente faz em torno de 40, né? Ou seja, a gente dobrou a capacidade do agendamento, né? O que acontece é que a gente está tendo um volume muito grande. As pessoas estão gostando tanto do atendimento que estão ligando muito. Então, a gente está começando a se estruturar em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem em torno de 4 a 5 mil ligações recebidas por dia. Ligação pra caramba. É um volume muito, muito grande, né? E até para suprir também todas as necessidades, a gente vem contratualizando cada vez mais. A gente tem o programa Meta 30 dentro do município, que a gente tem condições de dar ao munícipe ou o exame ou a consulta em até 30 dias. Então é um avanço também pra gente e que vai melhorar cada vez mais agora com o novo Ambesp, que vai ser inaugurado agora nos próximos meses. Agora, hoje, a Beneficência está entregando 25 leitos SUS, né, para os pacientes de longa permanência. Eu queria falar o que no geral, porque ela vai acabar abrangendo só o pessoal de Santos, quando se fala em vagas do município é somente Santos, ou abrange toda a nossa região? Bom, a gente está muito feliz com essa nova parceria com a Beneficência Portuguesa, né? Para nós também é um avanço importante. Esses 25 leitos são leitos importantíssimos dentro do rol desses pacientes de longa permanência, né? São pacientes que precisam de reabilitação muitas vezes, motora, né? Terão 2 espaços aí importantes com a equipe multidisciplinar. Então o doente ele vai sair daqui com a capacidade motora total ou de repente até parcial para voltar à sua vida normal. Para nós, a princípio, até que a gente consiga estabelecer financeiramente, a gente vai ficar somente com o município de Santos. A partir daí, a gente vai sim oferecer, a partir da habilitação, na verdade, que a gente vai receber um recurso federal por isso, daí a gente vai conseguir abranger para os demais municípios, sem problema nenhum. Eu converso com o Dr. Urbano Barramonte, que é presidente das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos. Como é que o senhor está vendo assim? A Beneficência está saindo na frente, é o primeiro hospital na nossa região a abrir leitos para SUS de longa duração, de longa permanência. Esse é um avanço na atenção ao SUS, porque se tratando de um hospital que atende as categorias mais carentes da população, assim como os filantrópicos e as Santas Casas, a BNE dá o primeiro atendimento e quando esse paciente atinge a alta hospitalar, muitas vezes ele não tem o acolhimento na sociedade, muitas vezes ele não tem para onde ir, muitas vezes ele é um paciente crônico ou é um doente terminal, em que a família precisa se preparar para receber esse paciente de volta, ou o próprio poder público, a própria prefeitura, ainda não tem condições de acolher esse paciente. Então, esta ala de longa permanência
dá condições, dá tempo para que os poderes constituídos cuidem desse paciente após a alta hospitalar, liberando, o que eu acho principal, liberando mais um leito de internação. Esse é um problema vivido por diversos hospitais, inclusive no Hospital Santo Amaro, que nós também estamos na presidência, onde o paciente tem alta hospitalar, mas não tem para onde ir. A prefeitura demora uns dias para localizar a família, para achar um abrigo para esse paciente que, apesar de ter alta hospitalar, não tem condições ainda de assumir suas funções perante a sociedade. Então a ABNE dá um grande passo nesse sentido, na humanização. Na verdade, a ABNE não fala em humanização, ela faz a humanização, né? É um ato de coragem, porque está se visando primeiro a saúde do paciente, e sob nenhum aspecto a parte financeira, porque na verdade o que se quer é dar qualidade ao atendimento do paciente, né? Não se visa nada de financeiro, porque não é financeiramente vantajoso para a instituição. Então está de parabéns a ABNE, honrando os seus preceitos estatutários, né? Que é a benemerência, que é olhar o paciente com a caridade, né? Que os filantrópicos e as santas casas devem olhar. Meus parabéns a toda a ABNE, todos os envolvidos nesse projeto, na pessoa do seu presidente, Ademir Pestana, que vem surpreendendo, né? Nós que estamos à frente do sindicato dos hospitais filantrópicos e das santas casas aqui do litoral, do estado de São Paulo, a gente fica surpreendido com a capacidade da ABNE ir se reinventando, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta devido à baixa remuneração do SUS. Está de parabéns o Ademir e toda a sua equipe. Bom, que a gente está num calor insuportável, essa época de férias, final de janeiro, começo de fevereiro, os dias têm sido muito quentes. E só para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Dr. de Renzo, porque os idosos necessitam de cuidados especiais, né, doutor? Sim, com certeza nessa época é muito mais necessário estar acompanhando os nossos idosos. É interessante que as famílias entendam, os idosos têm menos sede, eles têm que estar sempre sendo lembrados de se hidratar de forma adequada, tomar líquido de forma adequada. Eles se alimentam pouco já, é uma coisa natural, mas a hidratação é muito importante. Da pouca hidratação vem a desidratação e vem várias coisas sérias, como poder rebaixar nível de consciência, os quadros infecciosos, infecção urinária, que debilitam muito o idoso e que podem se agravar, se tornar um quadro clínico grave e trazer dor de cabeça muito grande. Quais seriam os principais, os primeiros sintomas de que aquela pessoa pode estar tendo uma desidratação? Aquele paciente que começa a ficar mais adinâmico, mais paradinho, mais prostrado, não querendo participar das conversas da casa, querendo ficar mais retirado ao seu leito ou não querendo conversar. Isso tem que sempre chamar a atenção da gente. Nós não vamos esperar que no idoso os sintomas sejam febre muito alta, coisa desse tipo, que não vai ser desse jeito. Os sintomas quase sempre vão se manifestar pela forma de comportamento, pelo número de vezes que vai ao banheiro, pela alteração de sono e tudo mais. Não só os idosos, é importante que todo mundo, criança, jovem, adulto, se hidrate. 3 litros de água por dia? Olha, a gente diz assim, tudo que a gente bebe a gente vai acabar eliminando, mas a gente vai mantendo função renal, função cardíaca, tudo isso. Então, no mínimo 2 litros de água, daí para cima, quanto mais melhor, não faz diferença, mas acima de 2 litros é sempre adequado que a pessoa esteja usando para evitar problemas. Ok. Obrigada, doutor Renzo, mais uma vez pela sua participação. Obrigado a vocês. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado e continue acessando o nosso site, o endereço está aparecendo no seu vídeo, quer rever essa ou outras matérias, também nas nossas redes sociais o endereço está aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana te espero nesse mesmo horário para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.